Vou falar de algo que eu não queria falar, porque já falamos a exaustão, que é Mushoku Tensei, a segunda temporada, no caso. Vocês já sabem, um criminoso vai pro mundo de Sekai. Ele tem a sua, entre aspas e muitas aspas nisso, a sua redenção pra começar a nova vida no corpo de um moleque super overpower que vai todo mundo passar pano e todo mundo passar a mão na cabeça dele. Porque ele é poderoso pra caralho, né? E é isso, né? Foda-se. Sim, eu tô enviesando um pouquinho a minha sinopse de Mushoku, porque eu acho que quem nunca viu eu falando sobre, eu acho que eu tenho uma ótima indicação pra vocês, que é a análise do primeiro episódio de Mushoku que a gente fez no podcast. Lá a gente debulha e destrincha tudo. Daqui eu não vou passar muito do que foi essa temporada, do que é esse momento da história que conecta a um grande foda-se que é essa obra. Mas eu não vou me delongar muito mais do que isso, que eu já tô tiltado. Só de pensar em falar desse negócio já tô puto. Fazia tempo que o anime não mexia tanto assim contigo, hein? A última vez que eu lembro foi Dr. Stone, hein? Ah, cara, Que porque cobrou essa Dr. briga aí. Pedra, é que Dr. Pedra, ele mexeu no meu bril de ele falar sobre anticiência. E eu fiquei puto. Ainda mais quando o Maurício trazia mais informações, eu entendia porque eu ficava mais puto. Isso daqui, cara, desculpa, eu não passo pano pra criminoso, velho. Não tem como. É difícil. E eu acho que ainda fica mais feio quando o anime tenta justificar o mau caratismo do personagem, falando que ele foi um coitado. Tudo bem, ele foi. E nessa segunda temporada a gente teve vários flashbacks de que a vida passada do Rudeus aí, do reencarnado no Japão, foi difícil, o gordinho sofreu pra caramba, ele foi vítima da sociedade, sim, não vou falar, não, ele é um cuzão porque sim, tudo mais. Não, ele foi vítima da sociedade, tudo mais. O problema é o anime querer jogar isso. Olha como ele sofreu, por isso ele é assim, a gente vai passar paninho na cabeça dele. Eu sei que esse não é o principal problema de Mushoku, mas, começando, já que o Thunder puxou a questão dos crimes, e coisas que deixam tiltado nesse anime, eu já vou pegar o gancho para falar. O fato do anime tentar ficar passando panos pro Rudeus, tudo quanto é subterfúgio possível para tentar falar como ele é um coitado, como, naquele mundo tá tudo bem, como, tipo, ali ele conseguiu o mundozinho dele, e de como aquilo ali parece ser uma fantasia self-insert. Olha, você que é oprimido pelas regras da nossa sociedade, sonhe com esse mundo de fantasia, onde todos os seus sonhos mais molhados podem se realizar. Cara, me desculpa, eu quero ouvir uma sincera justificativa por que as pessoas acham esse anime bom. Thiago, só deixa. Me justifique, por favor. Mas assim? É assim? É assim. Thiago, você é o único que quer realmente defender. Eu tenho pontos positivos, mas eu não vim aqui defender, não. Mano, é por causa que esse anime ele é muito fácil você odiar ele, tá ligado? Ele basicamente dá todas as ferramentas que tu quer, entendeu? Que tu precisa, entendeu? Pra odiar ele. Só que, cara, Não. Oi? É o contrário. Ele te dá tudo Sério? pra você amar. Sim. Sim. Sério? Sim, eu juro pra você. nada. É isso mesmo. Porque é o seguinte: se você. Vamos reduzir isso daqui. Se você tirar a régua moral, ele tem tudo que você teoricamente poderia gostar de um anime de isekai de fantasia self-insert. Porque um anime que empodera o protagonista e cria uma história de aventura num mundo fantástico, cercado de uma série de elementos que seja agregativo e agradável ao protagonista, e você se identificar e fazer essa conexão de inserção dentro da história, ele tem. Assim como um monte de outros isekais fazem, e isso é um modus operandi que muito desse gênero tenta utilizar. Só que existe um pequeno fator aqui, que é um fator moral, que quando você coloca ele na equação, tudo isso entra em colapso. Não que que sem ele, isso daqui é mil maravilhas, porque não é. Porque a escrita disso daqui, o roteiro disso daqui, é uma grande porcaria. Mas, obviamente, quem está indo atrás desse tipo de obra não
não está indo atrás de coerência e coesão narrativa, ou uma estrutura narrativa bem elaborada, construção de personagem com muitas facetas, com muitas camadas e com uma construção de mundo que faça sentido e tenha uma boa estrutura. Definitivamente não é. Mas se você vai para apenas o superficial que essa obra entrega, sim, ele tem muitos ganchos, muitos elementos que vão fazer você gostar da obra. Mas, obviamente, você não pode pensar sobre esses, entre aspas, probleminhas que acabam sendo o que a gente quer problematizar em Mushoku, que é o fator, não só esse, pelo menos eu não bato só nesse, mas no principal pra mim, que é o fator moral. O cara falou tudo. Tá aí. Desculpa. Ele lançou tudo. Tá, justamente o que eu ia falar, obviamente, não usando as mesmas palavras que ele usou, né? Mas é basicamente isso, mano. Se tu não pegar a tua moral e jogar em cima de Mushoku, se tu não pegar aquilo pra querer ser o teu manual de como viver a vida e aproveitar a aventura, o que tá acontecendo, o que estão querendo te entregar, cara, ele é um anime fantástico, entendeu? Simples assim. Então, tipo, o Renan, ele basicamente falou tudo que eu penso, entendeu? Desculpa. Ele simplesmente pegou e falou tudo. Tá, só que... Vamos lá, agora quem vai entrar sou eu, porque... Ai, meu Deus. Eu não ia assistir Mushoku Tensei, segunda temporada. Eu só quis ver porque o Thunder tava tão mordido com o Mushoku que eu fiquei com curiosidade de ver, mano, isso tá tão ruim mesmo. Me dá isso aqui pra ver. Cara, eu vou a partir do pressuposto do Maurício, por exemplo. Ah, ele foi uma vítima da sociedade, não necessariamente ele era um babaca. Eu discordo, porque de fato ele foi uma vítima. Mas ele é um babaca. Porque não, desculpa se eu me expressei mal. Eu não falei que ele não era babaca. Eu só falei que o anime tenta justificar que ele foi vítima da sociedade. Não, e tipo, ele foi, mas é esse que é o ponto. O Mushoku tem um grande problema de querer justificar um lado da conversa. Mas o outro, que é tão importante quanto e que tá diretamente relacionado, ele joga pela janela. E não é só nesse lado, por exemplo, do Urudos no último episódio. Você tem um exemplo perfeito pra mim, o melhor momento da segunda temporada, que é o momento do pai. O momento do pai... Falar. Eu sabia. Mas é esse. Porque o lado do pai é honestamente ótimo. Honestamente interessante, tem um conflito que faz sentido pelo personagem, a situação pra chegar naquele ponto e pro final faz todo sentido, é bacana, mas isso tudo, se você só olha o lado do pai, você partiu pra qualquer outro lado, parou de funcionar imediatamente. E incomoda, porque eu não sei se é porque Mushoku é estupidamente preguiçoso, ou se é porque ele só pensou até esse ponto. Porque ele tem como trazer algumas conversas ou alguma ideia em cima desse momento de aventura ou de discussões de personagem. Mas ele não quer. O que ele não, o que eu tô falando é a verdade. O que ele quer é pegar um monte de fanservice de Sekai, tacar pra você e querer que você só foque nisso. Porque a partir do momento que você pensa, acabou. Esse negócio não funciona. E pegue Tá isso. tão bem de Mushoku que eu acho que eu não tenho muita coisa pra falar, tá ligado? Isso é bem foda. Mano, eu ia falar o bagulho e o Renan começou a falar a mesma coisa que eu, entendeu? O Rafa trouxe um outro ponto bastante interessante, que foi a cena do pai ali, entendeu? Eu tô aqui só pra tá ligado? Não, tá de boa, não precisa. Não, mas é que o Thiago pode falar também, porque eu, por exemplo, o Thunder tá aqui pra ser o ponto negativo. Eu tô querendo ver um lado, mas não dá. Na verdade, não. Eu queria falar dessa temporada em si, por isso que eu estava meio que já tirando da frente o fator só moral, porque se eu ficar nisso, não vai ter gravação suficiente. E eu ia, de fato, bater e cutucar alguns pontos que, independente da régua moral péssima desse anime, ele é muito mal escrito. Vamos falar da aventura? Que o Thiago falou que se você curtir a aventura funciona. Eu discordo Que plenamente. aventura! Porque não tem aventura, de fato. Primeiro, tudo no easy mode, porque o roteiro se morfa pro Urudeus conseguir tudo teoricamente, não, do jeito fácil. E metamorfoseando, ele foi preso, teve as piadinhas dele na prisão recorrentes essa temporada, ele teoricamente se ferrou em algum momento, mas depois ele sempre é recompensado, sempre passa a mãozinha na cabeça dele,
e a aventura dele é sempre... o diálogo que vocês falaram do pai é maravilhoso. O mundo se acabando e ele lá curtindo a aventurazinha dele com o waifu dele. Ah, tá. Infantil, ele não estava preocupando disso, ele tomou o choque de realidade. Sim, ele mudou depois disso. Ele só falou que depois ia procurar a mãe. Por fato, eu não vi muita mudança de personagem depois. E o próprio mundo de Mushoku, se você parar para pensar um pouquinho, nossa, que legal esse world building, esse mundo dos demônios e o mundo dos humanos. E olha como o mundo dos demônios é diverso, e você tem essa floresta que inunda 3 metros de altura d'água, e por isso eles estão ilhados na floresta, mas na cena seguinte o povo usava barco, a água desceu e a estrada estava intacta e não tinha lama, a floresta estava atrás do morro ali, subiu 3 metros d'água, a cidade embaixo... tá... muito bem construída. Mas Maurício, essa parte da lama, quando assisti, eu discordo totalmente de você. Porque tinha lama. Só que tem 2 problemas. Inclusive, Mushoku, a produção de Mushoku é perfeita. 2 problemas graves. A péssima fotografia, onde o ponto onde o personagem pisa e sai terra, nitidamente não encaixa com a terra em volta. E a horrorosa direção de áudio de Mushoku Tensei, que faz o som de piso na lama, não é piso de lama, é piso de terra arenosa, sabe? Fato! É o mesmo preset que eles estavam usando no deserto, não era? Era. Alguém quer falar da chuva? Não, mas até a chuva tem esse ponto. Aquela chuva foi caralho. Porque o ambiente geral tem isso. Aí chegam os 2 como e falam, nope, vamos fazer errado. Pois é. Mas eu tenho um ponto 100% positivo e ninguém me tira isso. Eu consigo provar com toda a eficiência do mundo que Rogério é a única coisa que se salva 100% dessa meta. Cara, eu diria que não, mas tudo bem. Mas o que eu vi foi spoiler. Mas aí que tá. Você tá ouvindo de coisas após e não conta pra segunda temporada. Olha fato. aí, quando chegar a terceira, tu pode usar de argumento ainda, aí não? sim, Exatamente. Aí sim. Mas aqui tem um ponto principal, que ele é o ponto de contraste pra conversa pra todo mundo, não é nem só por Udos. Chega a conversa de defender familiar, Rogério defende. Chega a conversa em relação à paciência, Rogério é o paciente. Chega a conversa de guerreiro, Rogério é o guerreiro foda. Ele é sempre o ponto de balança de todo mundo. Eu amo esse homem. É porque ele é o estereótipo do amigo fodão que vai levar as coisas a sério. E isso... Sim, só que tem um problema. E isso eu acho legal, na real. Porque isso um monte de série faz e esse é um estereótipo que eu acho que o Mushoku faz bem. O problema não é porque ele é esse estereótipo que tem que ser só ele. Mas é justamente isso. O Mushoku é tão mal escrito que, obviamente, todo o papel agregado àquele estereótipo vai ser apenas feito por ele. Porque os outros personagens, eles não têm dinâmicas. Eles não têm outras perspectivas e outras áreas de conhecimento ou outras formas de agir ou reagir a situações. E aí você fica meio que apenas fazendo os papéis sendo feitos por tais personagens que agregam ou que são preocupados em estabelecer aquela conversa ou aquela dinâmica. Porque, de novo, os personagens são péssimos. Então... Sim, são péssimos. Mas é aí que tá o ponto. Querendo ou não, eu também tenho que avaliar uma coisa. Quem consegue realmente aplicar a função dele. O Rogério é o único. Sim. Porque você olha, por exemplo, o ponto do estereótipo da Ares. Cara, quando ela faz, porque tem momentos que nem isso ela faz, mas quando ela faz é muito superficial e apenas até pela piadinha. Então, nem isso ela consegue fazer direito. O Rogério é o único que realmente traz alguma coisa em primeiro plano pra balancear a narrativa e tomar alguma decisão de alguma forma. Como foi até o caso do primeiro episódio com o negócio do cajado. E a Roxy teoricamente também teria, só que aí a gente entra no problema que ela teve toda essa construção. E depois piada com ela encontrando a Elfa transando. A Roxy meio que ela deu uma sumida, nessa parte. Ela só apareceu
Só apareceu de relance, assim, tá ligado? Tipo, Teve uns 3 momentos no episódio inteiro. teve lá grande, tipo, acho que a maior participação dela foi no finalzinho lá, quando ela encontra a Lorde Demônio, mano. Mas, tipo, de resto, É não porque, teve lá grande cara, coisa. é muito fácil você fazer uma citaçãozinha, pegar um único detalhe e tentar respaldar isso a toda uma amplitude da própria utilização dela ou desse elemento em si pra obra. Porque, não, mas a Roxy teve um excelente episódio. Ah, mas o papai teve um excelente momento. Então, é só aquele pedaço. Porque saiu daquele escopo, o personagem, ele é inexistente pra narrativa, pra trama ou pra situação como um todo. Porque, vamos lá, eu entendo a dificuldade de Mushoku em estabelecer um mundo amplo, teoricamente complexo, uma série de personagens que estão fazendo coisas distintas em momentos e tempos diferentes, e você conseguir concatenar isso para quem tá vendo e conflitar e impactar essas ações em âmbito macro para os personagens que estão interagindo ali. Você definitivamente não é um Golden Kamuy para fazer isso. Mas quando ele faz esse ponto, e isso dali existiu, e teve um episódio, teve um momento para aquilo, as pessoas agarram aquilo com tanta força e dizendo que aquilo tem valor. Mas se você for conectar com outros aspectos que reverberariam aquela ação, ou a construção daquele personagem perante a própria história, para você dar um senso de progressão ou evolução de algum aspecto, você não tem esses elementos. É meio que o personagem saindo de um ponto A, aparecendo um ponto A, 3, e chegou no ponto B. Sabe, não tem um senso de progressão, impacto de narrativa, ou algo que de fato faz esse personagem estar vivo na história, e a sua concepção e as suas ações são de fato importantes para aquele mundo. As coisas meio que vão acontecendo sem nenhuma conexão, e quando o personagem tem algum momento, parece que aquilo lá importa ou teve de fato uma grande repercussão, mas não teve. O único personagem que aconteceu isso aí foi o carinha lá que o Judeus achou na prisão dos homens. Dos Qual é o nome Homem-Fera. daquele? Uhum. Dos homens Mas fera, aquilo é basicamente pra É falar que aquele mais cara ele. existe. Não, pô, mas foi ele que desenrolou tudo, pô. Não, mas aí você que não quer. desenrolou tudo. Mas Entendeu? a gente não quer, a Ele- gente não quer falar do Rogério, o desenrolador de tramas, né? Não, mas não é o Rogério, é o. Até Não porque o lembro, Rogério, né? quando desenrola a trama, ele desenrola mesmo. Não, O desenrola Rogério é que mesmo. desenrola. Porque Mas, cara, desses personagens aí que não foram muito recorrentes, só apareceram pra resolver um negócio e saíram fora, ele foi o mais relevante, porque teve mais impacto, por assim dizer, na trama principal. Mas é erro de os roteiro. outros- Mas isso Mas não muda nada também. ainda é, pô. Mas, cara, é que, tipo, é muito fácil tu pegar e falar, aconteceu isso porque o roteiro quer ajudar ele. Aconteceu aquilo porque é recurso de roteiro. Aconteceu aquele lá. Mano, o cara tem que desenrolar a história, pô. Tu quer que o bagulho caia do céu e resolva? Esse é o ponto. Esse é o ponto, Thiago. Entendeu? Quando você faz Exato. isso, mas esse é o ponto, porque se você fizer, você tem uma boa narrativa. Porque qual é a função de uma narrativa? É explicar os processos. Eu não concordo, mano. Eu não concordo. Que a função de uma narrativa bem concebida é quando ele consegue explicar causa, consequência e sequência de ações? Não necessariamente. Não necessariamente, mas quando você tá explicando que o personagem saiu de um ponto A ao ponto B, você tem que mostrar os processos ou explicar por que tais ações foram tomadas ou consequências foram feitas através da brincadeira de ação e reação. Sim. Não. Assim, ação e reação, sim. Só que, até no caso de Mushoku, você não precisa necessariamente fazer isso. O que você precisa é muito mais justificar a tomada de decisão pelos personagens. Porque por mais que todo mundo fala, o mundo de Mushoku é complexo. Não, o mundo de Mushoku é uma grande merda, gente. A questão é, ele consegue girar de alguma forma por questão de personagem. Então você tem, por exemplo, no lugar lá dos Homens-Fera, quando a Ares e o irmão da Ghislaine começam a discutir em relação ao que eles pensam da Ghislaine, ali é um ponto interessante porque cada um tem uma visão diferente dela. E eles conseguem criar uma conversa através disso. Por que o roteiro é uma merda? Porque ele olha isso e fala, bom, foda-se, eu não vou trabalhar isso.
Tem esse ponto também. Esse é meu pra outro dia aí, tá ligado? Segura essa porra aí. Ou esquece, como ele geralmente pode fazer também. Mas esse é o ponto, tipo, depende muito de como a narrativa vai querer desenvolver. O caso de Mushoku, ele não quer ir pelo meio processual. Beleza, você não precisa. Mas você tem que, pelo menos, justificar a sua ação de personagem. E é uma coisa que ele nunca faz. Isso é verdade. Bem, eu não sei, cara. Eu realmente não tenho muito mais a agregar a essa temporada em si. É basicamente os mesmos erros em geral que ele comete na primeira temporada, agravando algumas outras coisas. E, bem, quando é importante, a gente manda o Rogério resolver, porque é assim que as coisas funcionam. E meio que tira-se o foco ou o escopo da resolução, porque você tá mostrando outro personagem fazendo qualquer outra merda. Porque o processo da resolução não importa. Que nem o Rafa falou, eu concordo. É mais justificar o porquê o personagem tomou tal ação, ou porque ele é assim. E aí volta num outro probleminha, né? Construção de personagem. Todos são péssimos. Concepção de questões moral e... enfim. Voltamos pra essa tecla? Mas sabe por que essa tecla importa? Porque justamente o Mushoku faz isso. O personagem importa, teoricamente. Por qual foi a justificativa dele chegar naquela resolução ou naquela conclusão? Teoricamente, a própria estrutura narrativa dele faz isso. E tem até um ponto a mais, né? Que essa questão moral, o próprio anime conscientemente se coloca como o anime é consciente que ele está fazendo que o Rudeus é um personagem imoral para os nossos padrões. O anime é consciente e explícito em mais de um momento nessa temporada de que o Rudeus se enxerga como uma escória da sociedade. E então, mesmo que você fale, é a gente botando a nossa moral, nem tanto, porque o próprio anime lembra, tipo, isso aqui é errado, tá? Isso aqui, no nosso mundo aqui, e até no mundo de fantasia dele também não é muito certo, porque a partir do momento que Ares visivelmente não gostava de muito das brincadeirinhas do Rudeus, também não é lá muito... Ares não, peguei o exemplo ruim. No momento que o Rudeus tomou umas apanhadas aí por causa dos olharzinhos torto dele, também naquele mundo não é completamente aceitável esse negócio. Mas voltando a essa questão ética que abate muito o Mushoku, primeiro que, bem, cada um tem sua régua, alguns têm mais baixo, outros mais alto, então... E querendo ou não, é intrínseco a gente entrar com a nossa régua moral para toda e qualquer obra. Uma hora ela vai bater, para algumas, dependendo da altura que você tem. E retornando, Mushoku faz questão de lembrar que o Rudeus, ele tá errado, ele é consciente que ele tá errado, e ele se aproveita disso porque, aqui eu posso, porque eu estou no mundo medieval, e no mundo medieval eu posso ser o machinho, não sei qual denominação de letra grega vocês vão dar para ele. E é isso, essa questão que eu ia comentar. Uhum. A questão da moral, a gente volta para aquilo que a gente comentou uma vez, né? Com o Igor revendo um episódio de Mushoku. Cara, personagem imoral ou com problemas do tipo, você consegue fazer tranquilamente. Não necessariamente, todo personagem tem que ter uma moral bondosa pra gente ter empatia e quem não tem é maligno. Não é assim que funciona. Uhum. A questão é que a gente volta pra construção de personagem. Você tem que justificar esse personagem ser assim pra que eu consiga aceitar, ou pelo menos entender ele. Em Mushoku eu não consigo. Tem personagem que eu olho e falo, velho, uma coisa não tem nada a ver com a outra do que você tá falando. Pau no seu cu. É que, querendo ou não, cara, Mushoku faz algo comigo que eu não gostaria, porque ele é mal escrito. E aí bate. Aí eu lembro qual que é a intenção de Mushoku. Eu lembro que é um self-insert onde tudo pode. E ele justifica isso passando-se pano pra todas as ações e reações e conceitos que o personagem tem. E tudo reverbera de forma positiva isso. Então eu falo, eu tenho que realmente relevar ou entender quais são os processos dele ser um criminoso, dele ser um pedófilo filho da puta. Eu preciso? Ou melhor, a obra tenta fazer isso? Definitivamente não. Ela só passa um paninho e a vida que segue. E vamos continuar fazendo piadocas porque ele usa o subterfúgio. É isso? Tá certo a palavra?
Isso. Acho que tá. Do fator comédia pra criar leveza e meio que falar, não, mas eu estou fazendo piadinha, então piadinha pode. E aí, mais um fator pra piorar a situação dele. Porque além de fazer o que ele faz, ele ainda usa a comédia, que é uma palavra muito forte pra ele, pra tentar criar leveza ou sutileza onde de fato não tem. Então é aquele negócio, enquanto Kaifuku não faz piada, aqui eles fazem, mas o tom é parecido. O abuso tá nos dois. Eu me Exatamente. arrisco a falar que talvez aqui tenha tanto quanto o Kaifuku. Tem. Eu concordo, você não precisa fazer um personagem bonzinho, moralmente correto, obrigação. Só que eu gosto que as obras me deem consequências de personagens moralmente problemáticos. Que é uma coisa que eu não vejo em Mushoku. Eu vejo enaltecimento de personagem moralmente problemático. Personagem conscientemente, que tem consciência dos erros dele, e que o roteiro passa pano. Que, querendo ou não, volta uma coisa que eu já falei aqui, que você tem uma obra, você tem um roteiro, uma história escrita, os elementos são pensados. Conscientemente ou não, existe motivo por trás dos elementos que você escolhe colocar na sua obra. E me desculpa, tá claro, porque existem alguns elementos ali em Mushoku e eu acho complicado. Tem gente que consegue passar por cima e, entre aspas, curtir a aventura, que nem o Thiago falou. Olha, se você conseguiu isso, eu tenho que te dar meus parabéns, porque eu não consigo. Pois Eu não consigo. é. Eu não sei se eu tenho que dar os parabéns ou falar outra coisa também. Porque minha vontade é de. Os parabéns pro... É outro termo que eu tenho de usar. Pois é. E chega até um outro ponto. Mas não pode criar uma obra que o protagonista seja idêntico a esse criminoso? Pode, mas você tem que saber o que você tá fazendo. Por exemplo, se você quer retratar uma passagem histórica e lembrar de épocas da nossa própria história, onde questões extremamente pesadas, principalmente sobre escravidão, por exemplo, normalizada por conta de aspectos da época, cara, você precisa saber inserir isso na sua história, seja ficcional ou tentando pegar um momento histórico para ser retratado. E isso vai um trabalho de roteiro gigantesco. Você tem que entender como você insere isso na sua obra, principalmente porque isso vai interferir em quem está assistindo. A gente tem excelentes exemplos, por exemplo, Henrique Monogatari, que fez isso. Ele atualizou muito do contexto da época para deixar certas questões que são, né, sobre até... machismo, machismo, né? eu tava tentando procurar outra palavra, mas de fato, machismo que era inerente na situação e na história de uma forma mais diluída e onde aquilo não era primeiro plano, onde aquilo estava muito mais estava muito mais em segundo plano a situações e aquilo era entendido por um contexto de época de uma forma muito mais sutil. Tem como fazer isso, ou por exemplo, se você quiser fazer isso em primeiro plano, como, sei lá, Vinland Saga, você também consegue fazer isso, mas você também vai criar um peso sobre tais questões que terão consequências. Ou, se terão consequências positivas, elas estão inerentes à história contada ou ao mundo criado para você meio que ver o vilão ganhando uma pessoa que faz coisa ruim, saindo vitorioso ou tendo algo positivo na história. É difícil. Querendo ou não, causa e consequência, coisa que Mushoku não tem. Não, ele tem... Mal tem causa e as consequências são geralmente benéficas. Então... Ou não se entrelaçam ao grupo do protagonista. Exatamente. Exatamente. Fora a tara do autor por sexo, né? Tudo tem que envolver sexo nessa obra. De novo, o autor ele é tão ruim que ele não me faz criar uma suspensão de descrença pra eu entender a história dele. Não, eu sempre vou ver a intenção dele ali. Não, e aquela coisa, de novo, o elemento em si não é o problema é a forma como é executado, mas é executado tão ruim que a repetição dele acaba incomodando. Exatamente. Tem autores que são criminosos que quando você olha pra história dele, não tem nenhuma inferência disso daí, ali. Se você não soubesse que o cara é criminoso, você fala, porra, a obra tá safe.
Tá safe, não tem nenhum resquício do que ele tem como ser humano ali. Você fala, porra, olha a diferença. Aí uma história dessa eu nem sei como quem é o autor, mas só vendo a intenção dele aqui, fica claro as coisas, né? Não sobre o autor, mas a intenção da própria obra. Então... A intenção da obra. Exatamente. Então, chega no fim do dia, eu não tenho outra nota que não seja 0 pra Mushoku. Porque, cara, ele é o pior anime de produção, de roteiro, de tudo quanto é coisa que eu já vi? Definitivamente não. Assim como o Rafa falou, tem alguns momentos que eu falo, porra, faz sentido. Tem uma consequência que seja aceitável e razoável à situação, ou construções que eu falo, porra, legal. O momento do Kaiba. Sem dar muito spoiler aqui, quem não sabe vai continuar não sabendo. Mas o Kaiba, porra, da hora. Um bom episódio, até certo ponto. E aí você pega isso tudo em âmbito de completude, pra mim é um grande 0, porque não tem valor. Se você é uma obra pra enaltecer esse tipo de fetiche, crimes e coisas do tipo e continuar passando pano pra isso, desculpa, vai continuar ganhando meu 0. Minha nota vai. Eu acho que eu dei 2 pra primeira temporada. Talvez eu seja me ajudar um pouco menos, porque o início dela é muito ruim. Mas aqui eu consigo ser até legal, porque apesar de tudo, ela ainda é melhor que a primeira. Porque pelo menos tem coisas acontecendo, tem alguns momentos de fato positivos, além de eu olhar e falar, Rogério, salva esse anime, pelo amor de Deus. Então, Teve sei Papai, lá. Rogério e Kaiba, tá bom. Bem isso! Temos o top 3 de personagens, Papai, Rogério e Kaiba. Não nessa ordem. Obviamente, Rogério na frente. Exatamente. Então 3 pro anime. Dá pra assistir. Inclusive, dica pessoal, é muito melhor assistir maratonando. Nossa, inclusive você percebe como tem episódio que nada acontece, porque você só deixa tocando. Ok, próximo. Tá, agora aconteceu alguma coisa. Uhum. Dando meus 2 centavos sobre esse finalzinho aí, o que eu achei. Cara, eu já acho. Eu funciono de um jeito meio diferente, cara. Eu não coloco minha moral em cima de nenhuma obra, mano. Eu, sei lá, eu não consigo ver desse jeito, entendeu? Uhum. Então, sei lá, eu não consigo pegar um anime e aplicar ele na minha vida, tá entendendo? Querendo ou não, eu não trabalho desse jeito. E, mano, se o cara é tudo isso, mano, que a obra tá representando aí, beleza, mano. Ele que vai ver, tá ligado? Não vai ser eu. Simples assim, entendeu? Consequência vai vir pra ele. E, cara, sendo bem sincero, eu sempre levei desse jeito e pretendo continuar desse jeito. Eu comecei a obra achando que eu ia achar muito ruim ela, entendeu? E acabei mudando de opinião no meio da obra. Simples assim, entendeu? Acontece. Cara, pra mim ela foi a melhor obra que teve na temporada. No ano, eu ainda tinha que dar uma olhada que mais saiu, porque eu não lembro muito, muito do ano, entendeu? Mas da temporada, mano, eu dou 10 pra ela, fácil, fácil. Maurício? Vamos lá. Pra mim, Mushoku é um grandíssimo 0, porque para mim não é a questão de tentar aplicar a obra na minha vida, é a questão de que eu tenho que admitir que eu tenho uma antipatia e ranço pessoal pela obra de Mushoku, ponto. Não gostei do roteiro desde o início, as piadinhas e o tom da piadinha me irritou desde o começo, e eu fui assistir essa segunda temporada pela pura curiosidade sádica de saber até o fundo do poço que esse negócio ia, assim como tem mais 2 ou 3 obras na minha lista que eu ainda faço isso por notícia pessoal. Continuo me surpreendendo com o quão fundo esse poço pode ir e continuo detestando tudo isso. E, sei lá, pra mim fica ainda pior quando recomendo a todos que vejam o nosso chá sobre o Under Egg, que a gente pega um pouquinho de contexto por trás da sociedade que criou essa obra, por trás, não da sociedade que criou essa obra, da nossa sociedade, para algumas questões assim sociais que tangenciam essa questão de Mushoku, o negócio fica um pouco mais pesado. E eu, pessoalmente, não consigo entrar na obra depois disso. Some a isso a um roteiro que eu considero fraco, e para mim ficou pior ainda, porque quando eu comecei a querer tentar ver, o mundo de Mushoku é bem escrito, tá, então eu vou fazer que nem eu faço com
Reiki, com outros animes que eu gosto, com Golden Kamuy, e eu vou esmiuçar esse mundo pra ver. E esse mundo me mostra que ele é enganoso, ele finge que ele é rico, ele finge que ele é complexo, quando, pelo menos até onde eu consegui enxergar, pra mim ele é simples, simplório. Personagens que são só o estereótipo e olhe lá para cumprir papéis e enaltecer o protagonista que já não é muito agradável. E olha, de fato um dos piores animes que eu já assisti. Tem muito peso pessoal nesse meu zero, não vou conseguir tirar disso, porque querendo ou não, experiência pessoal conta muito para mim. E e o último adendo que eu queria dar da produção fantástica de CG, ele conseguiu ter um trigo mais feio que em Saihatê no Paladin. Isso é pesado. Aí Erro dói. virado pra sacar Aí cabeça. dói. Aí é jogar sujo. Aí é jogar sujo. Mas eu tô mentindo? Não! Pronto. Encerra com essa maldição virada pra baixo, que o destino de Mushoku será esse. O trigo. Faz sentido.